Amadeu, pode começar. Obrigado. Bom, obrigado a todas e todos. Eu vou tentar fazer uma exposição aqui sobre, efetivamente, a guerra no contexto que nós estamos vivendo. Num mundo que tem uma ordem neoliberal, e eu acho que eu queria começar mostrando, na verdade, explicando como que surgiu a ideia desse estudo que eu comecei a desenvolver, né? Para isso, eu vou falar muito sucintamente de uma perspectiva do Foucault, né? O Michel Foucault, ele pensou que a guerra seria uma forma para compreender o fenômeno do poder. Então, ele tem uma pergunta, numa das aulas, que foi compilada no ano de 1975, num texto chamado Em Defesa da Sociedade, onde ele pergunta: a guerra pode valer como analisador das relações de poder? E aí, ele começa a raciocinar sobre isso. Então, numa das passagens, ele diz: as instituições militares e guerreiras, os procedimentos operados, de uma maneira geral, para fazer a guerra, são direto ou indiretamente núcleo das instituições políticas? Essa era uma questão. E aí, ele vai pensando sobre isso, ele pega um filósofo importante da guerra, que é o Clausewitz, e ele inverte a lógica do Clausewitz. O Clausewitz diz que a guerra era a continuação da política por outros meios, da disputa pelo poder. E ele inverte. Ele diz, olha, a política é a guerra continuada por outros meios. Bom, e aí, sendo muito sintético, ele vai falar que o que legitima isso não é um discurso jurídico, filosófico, mas é um discurso histórico-político, que articula a relação entre a sociedade e a guerra. Isso surge na Europa, isso surge ali a partir do Renascimento e depois do que nós vamos conhecer como Iluminismo. A sociedade, inteiramente atravessada por relações guerreiras, foi sendo substituída pouco a pouco por um Estado dotado de instituições militares. Foi a guerra que presidiu o nascimento dos Estados. Não a guerra ideal imaginada pelos filósofos do estado de natureza, Hobbes e outro, mas as guerras reais, as batalhas efetivas. As leis nasceram em meio às expedições, às conquistas, às cidades incendiadas. O Deus elíptico e sombrio das batalhas deve tornar claros os longos dias da ordem, do trabalho e da paz. Na verdade, o Foucault afirmou que, por oposição a um discurso filosófico e jurídico que se subordina ao problema da soberania, da lei, até mesmo dos fundamentos da causa, esse discurso que decifra a permanência da guerra na sociedade, ele tem outra fonte, ele é um discurso essencialmente histórico, um discurso em que a verdade funciona como arma para a vida partidária, um discurso sombriamente crítico e, ao mesmo tempo, intensamente mítico, escreveu Foucault. O que, na verdade, tem, se o Foucault usa a guerra como uma forma de raciocinar as disputas disseminadas pelo poder, eu acho que ele me inspirou, porque eu comecei a pensar como é a guerra no cotidiano de todos nós. A guerra, desde que somos crianças, ela faz parte do nosso imaginário. A guerra, ela é uma organização da nossa estética, de várias sociedades, diferenciadamente. Mas a guerra, ela junta com o fenômeno que o Guy Debord apontou em 68, que era um fenômeno da supremacia do visual, efetivamente para você manter um mundo de uma enorme coleção de mercadorias. Para você vender tanto serviços e mercadorias, você precisa transformar tudo em algo espetacular. Então, daí que ele falou que a nossa sociedade era regida pelo espetáculo. Essa espetacularização no mundo das redes, da internet, ela não se reduziu, ela se ampliou. A espetacularização se ampliou e ela continua trabalhando agora em confluência, no meu modo de ver, com a estética da guerra. Então, você pega
essa imagem que eu botei no início da apresentação não é uma imagem real, ela é uma imagem real porque ela é do mundo dos games. Se você pegar o mundo dos games, o mundo dos filmes, o mundo das séries, o mundo que acompanha as crianças, os adolescentes, os adultos, ele é um mundo onde a guerra está presente dioturnamente, a ideia de guerra. Portanto, a ideia é que a guerra nos acompanha, modela a nossa cultura e organiza a nossa subjetividade. Se você for ver essa estética, eu não sei mais se a estética das Forças Armadas dos Estados Unidos e do Brasil segue a estética dos games, ou a estética dos games segue a estética das Forças Armadas, ou se essas estéticas, uma foi influenciando a outra e se combinando. Isso aqui é do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, mas parece um game. Na verdade, um pesquisador, James Derderian, que me influenciou bastante também, ele tem esse livro onde ele mapeia o que ele chama de redes de militar industrial, de mídia e entretenimento, substituindo aquela ideia, que quem já estudou isso deve se lembrar, do complexo industrial militar. Essa ideia de complexo industrial militar é muito limitada, porque a guerra hoje, ela perpassa o complexo midiático industrial e de entretenimento. Isso tem que ficar claro. Então, esse livro, Virtuous War, eu atualizaria ele. E aí, uma das questões que me lançou nisso foi que eu comecei a pesquisar o complexo de entretenimento e as redes de relacionamento social. As Forças Armadas de muitos países, principalmente dos Estados Unidos, elas estão presentes. Mas como eu tinha que escolher um foco, porque eu tenho um tempo curto, eu escolhi o Twitter. E as Forças Armadas, elas estão presentes no Twitter, né? Elas estão presentes, mas não é um fenômeno brasileiro. Muitos me falaram assim, hoje, você vai falar do Twitter porque o William Bonner leu um Twitter lá do general. Não, eu tinha escrito essa apresentação antes, e o William Bonner furou minha apresentação. É um problema. Na verdade, esse general, ele é um general importante, ele é um oficial norte-americano, bastante fundamental, porque ele é comandante das Forças Unificadas dos Estados Unidos. Esse outro general, David Goldenfein, ele é também um general-chefe da Força Aérea Norte-Americana, fundamental em qualquer batalha que os Estados Unidos trava. E se você for ver, a maior parte do contingente norte-americano, ele é de Mariners. E os Marines, eles têm um Twitter bombado. Eles têm 1,1 milhão de seguidores. Então, eles têm um Twitter já há algum tempo, e eles trabalham de uma maneira muito interessante essa combinação que eu fiz de estética e espetacularização. Olha que interessante, né? Esse é um Twitter oficial deles, tá? Eu tirei um print, vou mostrar vários aí para vocês. Olha que interessante. Ele está falando no dia do super-herói, né? Que é definido, são personagens de ficção e tal. Só que o super-herói dele se transforma no chefe dos Marines. Olha só que legal. Se você pegar esse videozinho, você vai ver que eles contam piadas, eles trabalham, na verdade, esse comandante-chefe dos Marines, eles trabalham isso diretamente ali nas suas postagens o tempo todo. E esse chefe, esse Robert Miller, ele vai, na verdade, fazer várias postagens. Então, eu estou analisando as postagens dele e de outros comandantes do Exército, e inclusive da OTAN. Eles estão fazendo várias postagens, a tônica das postagens é bastante interessante. Aqui no caso, você vê que ele está convocando quem tem habilidades nas redes dos Marines para poder fazer parte do cibercomando que eles estão organizando já há algum tempo. E eles também fazem pronunciamentos políticos. Mas repare, eu vou voltar a falar por isso depois. Os pronunciamentos políticos dos oficiais de alto comando norte-americano nunca são em relação ao poder civil. Nunca. Nunca.
Eles são sempre coisas desse tipo. Ele falando que faz 50 anos que a nação perdeu o Martin Luther King. Ele fala da luta contra o racismo, sempre questões importantes, questões extremamente, vamos dizer assim, que estão cravadas ali na alma dos Estados Unidos. E se você pegar o grupo que capturou e matou o Bin Laden, os SEALs, vocês já devem ter visto vários filmes, tal. Eles, no Twitter, eles seguem a lógica dos filmes, da espetacularização também. Eles colocam, os SEALs são uma tropa de elite da Marinha Americana, eles fazem missões de guerra, e eu fui entrar no site deles, que é indicado pelo Twitter, para saber o que as pessoas mais perguntam, seja no Twitter ou seja no site dos SEALs. E aí, a principal pergunta é se é legal participar de empresas que fazem treinamento comercial para você ser um SEAL. Aí eles respondem que não, olha, depois você vai ter que passar por um grande exame aqui e tal. Mas o que me chamou a atenção é que existe todo um aparato não militar que faz, e é um aparato de entretenimento, mas que é levado a sério pelas corporações militares nos Estados Unidos. Então, eles, inclusive, indicam, toma cuidado aí, não é porque você fez um curso privado, comercial, você vai conseguir ser um SEALs, você vai ter que passar pelos nossos exames, pelo nosso filtro aqui. E eles vão, o tempo todo, mostrando uma estética, muito curiosamente, muito parecida nos treinamentos, em tudo, com aquilo que é o entretenimento. Então, o entretenimento, o mundo do entretenimento e o mundo militar, ele tem um conúbio, uma articulação muito forte, principalmente nas redes sociais nos Estados Unidos, reforçando a ideia do Derderian, que o complexo não é só industrial militar, é industrial, midiático e de entretenimento. Não é, e o midiático e de entretenimento está tomando, na verdade, está se constituindo como uma rede fundamental. E aí, eu não poderia deixar de falar, eu chego no Brasil, eu não poderia deixar de mostrar para vocês que o general, o comandante do Exército Brasileiro, o general Vilas Boas, ele entrou no Twitter em fevereiro de 2017, tá? Não é tão... Entrou ano passado, portanto. E ele entrou, mas muito na lógica, vários generais brasileiros entraram, na lógica, seguindo o padrão dos norte-americanos. Muito curioso. Eles seguiam o padrão, mas tem muitas diferenças. Ele entrou lá, e ele, inclusive, segue o padrão que os americanos não fazem, como, por exemplo, agradecer os 100 mil seguidores. Ele agradeceu isso no dia 21 de março. O William Bonner não tinha feito a popularização do tweet dele, tá? Queria lembrar vocês, que ele aqui atrás, esqueci que eu não estou com... Ele aqui atrás, olha só, ele tem 243 mil seguidores. Alguém sabe, vou dar um exemplo para você ver que não é brincadeira. Vocês conhecem um cara que está muito, agora, dando muita entrevista, um cara sério, no meu modo de ver, muito sério, que é o Boulos, né? O Boulos não chega a 60 mil seguidores. Esse aqui é o general do Exército Brasileiro, que tem 243 mil, mas que no dia 21 de março ele tinha já 100 mil, e ele salta 143 mil a mais por causa, efetivamente, principalmente por causa da popularização que a Globo articulou para o general. Então, eu queria mostrar, por exemplo, que ele deu um salto de 4 de fevereiro, olha o salto que ele deu, 4 de fevereiro ele chegou a 50K, 50 mil seguidores. E passados um pouco tempo, ele dobra para 100 mil. Então, ele já tinha, eles estão fazendo uma ação combinada, e os tweets dele é mais ou menos assim, seguia mais ou menos esse padrão. Eu não sei, eu não sou militar, então eu não conheço, eu estou aprendendo ainda a fazer análise das
proposições, as análises discursivas, né? Mas, por exemplo, eu acho curiosa essa hashtag, aço. Quer dizer, força. É um negócio muito louco isso. Então, quem não se emociona ao ver a tropa do comando militar, eu acho que é do Sul, né, postada à frente de seus comandantes? Quem não se emociona? Então, em geral, meu amigo, outro tipo de Twitter, ele tem Twitters assim de enaltecimento das forças, né? E aí ele tem outro Twitter, que ele fala, meu caro amigo general, que também tem tweet, né, o general Ramos, minhas congratulações pelo recebimento. Enfim, ele vai lá, mostra essas questões de congratular, de mostrar, parabenizar atos gloriosos na visão deles, né? Então, os militares fizeram uma operação lá na Amazônia difícil, e aí ele elogia no Twitter dele, aí ele elogia o Centro de Ciberguerra, olha só, o Comando Cibernético, que está na coordenação do Exército Brasileiro, quem faz a defesa cibernética do Brasil, aí ele elogia o pessoal, ele faz, então, elogios, enaltecimentos, ele vinha fazendo isso. E aí também, claro, quando ele é homenageado, só queria dizer o seguinte, o comandante general Vilas Boas, o general de 5 estrelas, ele é uma pessoa bastante curiosa, ele é muito respeitado, e ele tem uma doença degenerativa, como ele está de cadeira de rodas e tal, mas ele é um dos grandes generais respeitados na hierarquia. E ele é uma pessoa conhecida por ser comedida. Ele era uma pessoa bastante comedida. Mas acontece o seguinte, William Bonner, ele pega um teste no dia 3 de abril. O general Vilas Boas diz, nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições, ao povo, quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras, e quem está preocupado apenas com os interesses pessoais. Isso aqui escalou. Dá uma olhada aqui, ó. 56 mil curtidas. 17 mil compartilhamentos. Escalou. No dia 3 de abril. Mas isso me pareceu uma coisa interessante. Porque olha o horário aqui, por favor. Ó. General Vilas Boas, 20h39. Ele coloca essa mensagem. Assegura à nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade, de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. 20h39. Passado alguns minutos, o William Bonner vai e lê esse Twitter. Esse Twitter, na sincronia, ele não tinha como ter parado para pensar, falando, agora vou ver se eu acho o Twitter do general. Porque ele foi postado às 20h39. Ele não tinha como fazer isso. Isso, ou ele já sabia que ia ser feito, ou ele parou o Jornal Nacional, foi dar uma olhadinha no Twitter. 63 mil curtidas, muitas das quais promovidas por robôs. Como que eu sei? Porque eu entrei em alguns e coloquei no Botometer, que é um medidor de robôs, e ele dá um percentual muito grande. E tem alguns que são nítidos robôs, não tem nenhum seguidor, tal. Mas repare que a ação política do general, ela depois é repercutida. A Rede Globo, o complexo midiático brasileiro, ele faz o seguinte, ele o tempo todo começa a transformar o general numa personalidade, numa pessoa espetacular. E o tempo todo ele começa agora a ser cultivado, levado à televisão, Globo News e tal. E o que vai acontecendo? E assim é que a Rede Globo começa a fazer sua escalada de aproximação, reaproximação, na verdade, com as Forças Armadas. E o general reconhece e diz, ótimo programa que desperta, mais uma vez, a necessidade de apoio do governo às agências de segurança. Enfim, o programa do Globo. Aí ele vai também falar de outra entrevista que ele dá sobre a Lava Jato num programa. Aí ele é recebido por artistas da Globo.
e aí ele repercute o que os artistas veem para apoiar a intervenção militar, que ele chama de intervenção federal no Rio de Janeiro. Das ações similares de combate à insegurança, e aí ele é levado a colocar uma questão que preocupa muito as pessoas que estudam a segurança pública. Olha o que ele diz: das ações militares de combate à insegurança pública desprendidas do estudo comparativo em outros países, destaco como terceiro ponto que a sociedade deve ser estimulada a reagir à ideia de que criminoso é vítima da mesquinheza social. Vítima é sociedade, criminoso é criminoso. Ele, portanto, cria uma categoria natural de pessoas físicas que se chama criminosas. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Porque criminoso é quem a lei definiu como criminoso. Eu não estou falando que a pessoa tem uma índole agressiva, que ela é má, que ela é boa. Estou falando criminoso. Então, repare, isso aqui já começa a ser fruto de um trabalho. E esse trabalho, ele vai colocando problema, porque lá em janeiro ele já tinha falado, a intervenção militar em Natal, ele elogia a intervenção militar, ele diz que as Forças Armadas, elas, por outro lado, o general Vilas Boas tinha uma visão que exército nenhum é polícia, exército não consegue fazer ações policiais, não segue inquérito, não faz investigação. Exército destrói e ocupa. E ele elogia uma entrevista que diz exatamente isso. Mas olha a data, 17 de janeiro. E aí ele vai sendo levado pela onda. A Rede Globo faz um papel muito grande em relação a isso também. E aí ele pede ao Exército Brasileiro, que tem Twitter, tá vendo? Exército Brasileiro, oficial. Pedir ao Twitter, muito curioso isso, pedir ao Twitter do Exército Oficial que iniciasse uma campanha de esclarecimento junto à sociedade brasileira sobre a intervenção federal na segurança do Rio. Então, eles não são forças armadas que podem agir sem o apoio do povo. Eles precisam agora disputar os corações e mentes das pessoas. Por isso que eles estão o tempo todo, assim como o judiciário no Brasil, que não usa mais a Constituição. A Constituição e as leis não são mais usadas para poder definir a sua ação. O que define a ação, tanto do Judiciário e agora das Forças Armadas, é, na verdade, a busca de apoio na opinião pública. Essa questão tem a ver com o que eu estava falando. Vou passar rapidamente aqui. Tem a ver com essa articulação midiática judicial, com essa ideia de guerra, com essa estética que está permeando tudo no nosso país e nesse contexto mundial. Repare que o Gabeira escreveu um artigo. O Gabeira era um cara de esquerda, já foi preso pelos militares, tal, e ele hoje é um serviçal da Globo. E aí o que ele faz? Ele diz, o Vilas Boas, artigo muito sensato do jornalista Gabeira com um BR. É chegada a hora de parar de procurar, em cada ação desencadeada pela força terrestre, uma oportunidade de crítica inconsistente e de base ideológica ao Exército. Ele está falando que eles articulam tudo isso e vão divulgando. E tem, assim, bastante apoio. Eles têm uma rede, eles estão construindo uma rede de apoio. As decisões, as falas dos militares no Brasil voltaram a ser políticas e de reorganização do Estado. Por exemplo, olha a fala do comandante Leal Ferreira da Marinha, o almirante-chefe. Ele diz que o Vilas Boas fala, os argumentos do almirante Leal Ferreira são consistentes e desprovidos de ideologia. Tem alguém desprovido de ideologia. Associa-me a eles, comandante da Marinha defende militar no Ministério da Defesa. Ou seja, ele está fazendo ações bastante claras no sentido de interferência política, efetivamente, na condução do país. Essa lógica toda dos militares, ela se dá no complexo de entretenimento que eu procurei mostrar. Eu nem ia falar muito dos militares brasileiros. Minha ideia pensada era mostrar o midiático, o entretenimento, e entrar em como eles estão se preparando para a guerra. Como que eles estão se preparando para a utilização massiva de armas autômatas.
Então, isso aqui é o texto dos Estados Unidos, da estratégia de sistemas autônomos e robóticos. Então, só queria mostrar para vocês. O que eles querem? Eles querem reduzir o número de combatentes que podem ser vitimados, eles querem aumentar a velocidade das decisões críticas, eles querem fazer missões impossíveis para humanos. E eles têm, curioso nesses textos americanos, que eles fazem, na verdade, vinhetas, simulam como seria o combate com essas armas autômatas operadas por algoritmos em apoio às ações militares. Então, eles fazem drones que se conectam com armas que vão atuar no contexto da guerra que eles estão pensando. Militares projetam como será a guerra, exatamente para poder se preparar. Queria lembrar que quem não faz isso se dá mal. Isso não é uma questão dos americanos só, tá? Não é uma questão, é uma questão da lógica militar. Queria lembrar que os militares franceses, eles projetaram uma guerra na Segunda Guerra Mundial que era completamente incompatível com o desenvolvimento tecnológico. Queria lembrar vocês que a vergonha da França foi a linha Maginot. Não sei se quem lembra disso. Era uma linha que poderia parar tanques muito pequenos e cavalos. Eles estavam pensando em infantaria. Eles pensavam na Primeira Guerra Mundial. Eles pensavam numa tecnologia que evoluiu de uma maneira muito, muito, muito forte em pouco tempo. Então, o que esses militares projetam? Eles projetam o futuro. E por isso que tem sentido, fica parecendo ficção, quando eles fazem, para tentar obter verbas, recursos, eles fazem como será o combate. Se vocês pegarem esse texto e observarem, vocês vão ver que é muito interessante como que eles pensam a articulação de carros não tripulados, com objetos também não tripulados aéreos, e como eles vão fazer, vão pensar e vão evoluir a guerra nesse contexto. E essa ideia, ela nasce de vários arranjos da indústria de entretenimento, da indústria militar, midiática, com as forças militares. Se você for ver aqui, eles estão fazendo como que os problemas, eles vão solucionar esses problemas. E eles dizem o que é o papel de cada um. Qual é o papel de cada setor envolvido nesse contexto, para fazer o trabalho das armas autômatas. E eles fizeram isso, eles têm um encontro aí de verão, para discutir autonomia das armas. Autonomia são armas que vão tomar decisões autômatas, né, que vão ser guiadas por algoritmos. E nesse texto aqui, que vocês têm acesso, eu estou botando o nome, mas a apresentação é disponível, depois vocês podem ver também. Esse texto, ele é curioso. Eu selecionei só alguns trechos, então, muito rapidamente. Aliados e adversários também têm acesso a avanços tecnológicos cada vez mais rápidos, que ocorrem globalmente, que são impulsionados pela força do mercado, derivadas de uma gama diversificada de mercados comerciais. A tradução não é boa, mas vamos lá. A questão é, eles sabem que o mercado, eles têm que atuar no mercado, então, na verdade, quem vai ditar o futuro da guerra e das ações é o mercado, não sou eu que estou dizendo, é o documento deles. E aí eles dizem assim, embora difícil de quantificar, o estudo conclui que a autonomia alimentada por avanços da inteligência artificial atingiu um ponto de inflexão em termos de valor e que as capacidades autônomas são cada vez mais onipresentes. E aí eles têm, na verdade, as medidas gerais que eles têm que tomar. Não vou perder muito tempo falando, mas as medidas são... A primeira é muito importante, a necessidade de construir confiança nos sistemas autônomos, ao mesmo tempo melhorar a confiabilidade das capacidades autônomas. Então, eles estão decididamente avançando nessa área. Diante dos perigos, dos potenciais, desses adversários potenciais,
o estudo concluiu que, olha só que interessante, a ação sobre as recomendações de nível empresarial é de muito maior importância e urgência do que a implementação de qualquer programa único. Ou seja, eles agem em conúbio com isso que eu chamei complexo midiático, industrial e de entretenimento. Então, essa é a articulação que eles estão fazendo. E para vocês verem, depois vocês podem baixar esse texto, ele está na internet, é que aqui, não sei se fica claro, se você for ver quem participou desse estudo, você vai ver muitos caras aí, muitas representantes de universidades, que é normal, o MIT, eles sempre tiveram essa ação, consultores privados, grupos, olha só, eles participam aqui, na segunda página aparece aqui, ó, Boeing, que aliás comprou a Embraer, IBM, US Air Force, que é, claro, Forças Armadas, Google. Eles têm uma articulação. Essa articulação ela é importante. E nesse outro documento, os Unmanned System, eles mostram, nesse texto, um roadmap, que é, na verdade, qual o estado da arte, e eles projetam esses sistemas não tripulados, vamos traduzir assim, eles projetam como que vai ser. Esse aqui são serviços múltiplos, principalmente logística e tal, que é um negócio fundamental. Eles estão avançando muito nisso. E estão avançando menos em outras coisas, que têm uma complexidade maior. Mas o avanço é o objetivo deles. Os documentos mostram aonde que eles estão procurando sistemas não tripulados na aviação, aonde estão na força terrestre e aonde estão nos sistemas marítimos. E eles estão testando vários tipos de mecanismos que são operados por algoritmos, né? Esses mecanismos, eles têm alguns que são pilotados à distância, como um drone, e outros que são autômatos mesmo. Eles já tomam decisões quando encontram obstáculos. E o grande problema disso é, você está vendo que tudo isso remete a uma conectividade brutal, uma comunicação absurda. Então, a grande preocupação deles é com isso aqui, ó. Como é que eles vão fazer os caminhos da comunicação resiliente? Ou seja, que quando sofrer qualquer tipo de processo de ruptura, de corrupção, ela consegue se reorganizar e retomar as condições que a organizaram inicialmente. Das empresas que eles trabalham é uma empresa coreana. Então, eles desenvolvem tecnologias de tiro, armamento, são tecnologias que operam com machine learning, algumas com deep learning. E essa empresa, quem puder entrar, eu aconselho, ela trabalha com humanoides e também com animais de combate. Tem até é chato falar isso, porque é meio ficção, né? Fica parecendo que é completamente absurdo o que eu estou falando, mas eu não posso fazer nada por vocês, porque é assim que funciona. O que está acontecendo é o seguinte, teve um Black Mirror que trabalha com um protótipo dessa empresa Boston Dynamics, que era do Google e não é mais. Estranhamente, não é mais. Na verdade, você tem já robôs militares que estão tentando avançar e pular do não tripulado para o inteligente. Alguns são chamados como robôs assassinos, mas a gente tem que observar como é a evolução desse debate. Esse debate está evoluindo muito menos em função de robôs terrestres, menos em função de robôs marítimos, mais em função de drones, pelo seu impacto midiático, pela sua ação à distância que eles têm realizado. O drone, ele está soltando, esse drone militar norte-americano, ele está soltando um Hellfire, né, que é aquilo que é o terror do Oriente Médio, que é esse míssil que, quando você percebe que você vai ser atingido, já é tarde. O que está acontecendo?
está acontecendo o seguinte. Nos Estados Unidos hoje, a maior parte dos militares, segundo o texto do drone, do Grégoire Chamaillou, a maioria dos militares, dos pilotos da Força Aérea Americana, não são mais de caça, são pilotos de drone. Eles saem às 5 horas da tarde ou no seu turno e voltam para casa. Então, isso tem muitos fãs. E muitos dizem isso. Os drones salvam vidas de americanos e de outros. Por quê? Ninguém morre, exceto o inimigo. Então, na verdade, o principal arauto da tese do drone como arma moral é o filósofo Bradley Strausser. O Strausser, ele diz, o drone não é apenas uma arma moralmente permitida, mas, melhor ainda, ela é moralmente obrigatória. Por quê? Se você quer matar em conformidade com a lei moral, deve utilizar o drone. Sua tese se baseia no que ele chama de princípio de risco não necessário. Ou seja, não tem uma necessidade de mandar tropas para o combate. Você manda um drone e não gasta vidas humanas, a não ser dos outros, tá? Suas você protege. Daí seria a arma humanitária. Ou seja, ele causa... Eu não estou brincando, o debate é esse. Ele causa menos danos colaterais que outras armas. Tem aqueles que falam, não, ela é mais ética, porque, por exemplo, o que emerge é um regime, aí o Grégoire Chamaillou nos alerta, o que emerge é um regime de violência militar com pretensão humanitária. Curioso, né? O que seria também chamar de poder humilitar, que é humanizar e militar ao mesmo tempo. Um poder que, ao mesmo tempo, mata e salva, que beleza. Que fere e cuida, e que realiza essa dupla tarefa em um único gesto, de forma integrada. Síntese imediata da potência de destruição e da potência de cuidado, do assassinato e do care. A Hannah Arendt alertava contra essas coisas. É bom você trazer isso, né? Ela falava, politicamente, a fraqueza do argumento, esse tipo de argumento, sempre foi que aqueles que escolhem o mal menor esquecem muito rapidamente que escolheram o mal. Não adianta você falar que é o menor, é o mal. Então, 3 noções que está na discussão do drone, mas vai para a discussão dos robôs letais. São 3 noções. Ó, a acuidade do tiro, o caráter mais ou menos limitado do seu impacto e a identificação adequada do seu alvo. Um ataque guiado por laser é altamente preciso em termos de acuidade de tiro. O dispositivo balístico vem explodir o ponto exato que foi designado, mas isso não quer dizer que seu impacto seja necessariamente reduzido. Tudo depende do raio letal. O que pode ser o seguinte, você pode ser preciso ao máximo no primeiro sentido, sem ser absolutamente no segundo. Um míssil Hellfire, ele lançado de um drone Predator, ele pode possuir uma zona de morte de 15 metros, sem dúvida. Ele não é um bombardeio, ele tem uma zona de 15 metros, talvez aqui pegaria todo mundo, né? Mas você vê, é pouca gente e tal. Já o seu raio de ferimentos estimados é 20 metros. Existem, historicamente, 2 paradigmas radicalmente opostos para a conceituação jurídica da guerra. O primeiro é aquele que diz que o inimigo é culpado e ele merece ser castigado. E aí não tem discussão. Esse paradigma não tem o que fazer. O segundo modelo é que anima quem defende a ONU, o direito atual, fundamenta-se, ao contrário, no princípio da igualdade do direito de matar. E se conecta com o princípio filosófico do Clausewitz, né? Que é a seguinte ideia, a ideia do duelo. A guerra é uma dessas raras atividades em que se pode matar sem crime. Ela se apresenta, e é fundamentalmente isso que significa essa palavra no plano normativo, como um momento em que, sob certas condições, o homicídio é descriminalizado. Há um combate que mata respeitando as cláusulas do jus in bello. É concedida a imunidade legal. Ou seja, logo, o direito de matar impunemente na guerra se basearia numa premissa estrutural tácita. Se tem o direito de matar sem crime, é porque esse direito é mutuamente concedido. A descriminalização do homicídio guerreiro
pressupõe uma estrutura de reciprocidade. Só podemos matar porque nos entrematamos. Mas, o que ocorre com esse direito se ele não corresponde mais à realidade? O que se produz na prática é a igualdade fundamental do risco moral, matar ou ser morto, da guerra tradicional, é substituída por algo que se assemelha mais a uma caçada. O drone, ele entra na região, ele identifica um possível alvo que não está em combate, muitas vezes não está em armas em punho, e ele ataca. Isso não é combate, isso não é igualdade de matar, isso é extermínio, isso é caçada. A ética do guerreiro foi substituída pela ética do caçador. A guerra degenera em abate. É a situação instaurada pelo uso de drones na guerra assimétrica. O próprio pesquisador, filósofo Welser, ele diz que sem o igual direito de matar, a guerra como atividade regida por normas desapareceria e seria substituída pelo crime, castigo, por conspirações malévolas, por imposições da lei pelos militares. O Carl Schmitt, ele já havia detectado esse problema em menor escala nos bombardeios. Porque o bombardeio, o piloto está lá no alto, ele sem contato com a população inimiga e joga uma bomba. E eles fizeram isso insistentemente. E aquilo é feito como, não é o mesmo efeito de um videogame, mas é quase um videogame. Então, o que nós temos é basicamente uma situação que vale para a questão do drone. Indo para o finalmente, o autômato, ele é um autômato, portanto, político. Né? Nos Estados Unidos, o Departamento de Defesa prevê hoje reduzir gradualmente a parte de controle da decisão humana no funcionamento dos unmanned, que significa o seguinte: se um primeiro momento trata-se da passagem para uma autonomia supervisionada, ela logo vai para uma autonomia total. É a perspectiva dos robôs capazes de exercer força letal sem controle, sem intervenção humana. Chama-se os robôs, os Lethal Autonomous Robotics. Ou seja, a autonomia, ou aquilo que é o autômata, ele significa uma plataforma capaz de tomar ela mesma a decisão necessária sem a intervenção humana. Um dos principais defensores disso é o Ronald Arkin. Ele é um dos mais ativos promotores da robótica letal autômata. Seu principal argumento é o seguinte, de ordem ética: os guerreiros robôs vão se tornar potencialmente capazes de agir no tempo, no campo de batalha, de uma forma mais ética que os soldados humanos. Melhor, vão poder se comportar de forma mais humana que os seres humanos, nessas circunstâncias difíceis. Por quê? O argumento, eu queria lembrar vocês, é muito similar aos dos algoritmos presentes na internet. Eles sabem melhor de nós, de como melhorar a nossa experiência. Então, quando você reclama que eles estão coletando os dados, estão escolhendo quais os amigos que vão receber, vão visualizar minha postagem no Facebook, o Facebook responde: mas a nossa inteligência de máquina, o nosso aprendiz, ele está mais preparado para entender como você funciona do que você. Então, na verdade, tudo isso tem a lógica de que a máquina, o algoritmo inteligente, ou o algoritmo deep learning, ou machine learning, ele melhora a nossa experiência. Por que ele não poderia melhorar a situação na guerra? Essa que é a questão. Esses robôs seriam munidos, portanto, de um governador moral, uma espécie de consciência artificial, um super-eu maquínico. Quando uma ação letal é proposta por outro programa, esse software de deliberação a submeteria às provas da lei da guerra, traduzidas numa lógica deôntica, né, e não ôntica, para garantir que ela constitua uma ação eticamente permissível. Ou seja, as decisões serão algorítmicas. As decisões, cada vez mais, serão decisões de máquinas que aprendem. E isso vai consolidar, não só no exército, nas forças de guerra, mas também na sociedade, isso que vem lá do Guattari, que era bom a gente recuperar, nunca foi tão importante. O Félix Guattari, filósofo contemporâneo de Foucault, de Deleuze, enfim, o que ele precisaria fazer? Nós,
que criamos um celular, né, computador, se a gente sai sem o celular, a gente, que foi feito para nos servir, a gente volta desesperado. Porque agora, quem está servindo tudo isso somos nós. Nós somos submetidos a uma servidão maquínica. Isso tudo está acontecendo não por uma lógica que a máquina seja subordinada aos nossos interesses, aos da coletividade. A máquina está subordinada à lógica do capital. E a lógica do capital é submeter os consumidores e os usuários àquilo que é o seu produto. Portanto, é um círculo vicioso de submissão maquínica movida pelo capital. É isso que nós estamos vivendo hoje. E os robôs isentos de emoções, de paixões, para perturbar seu julgamento, aplicariam essas regras textualmente como matadores de sangue frio. E é porque não mostram nem medo, nem raiva, nem frustração, nem vingança. Porque, em outras palavras, são privados dessas propriedades humanas essenciais que chamamos de afetos, e que supõem que essas máquinas possam ser mais humanas que os humanos, isso é, mais éticas e reciprocamente. Para realizar a humanidade autêntica, portanto, é preciso se desvencilhar dos seres humanos, liquidá-los. Obrigado. Obrigado. Eu não sei se eu passo. Está aberto aí para a gente fazer comentários, críticas. A gente vai fazer uma rodada de perguntas e aí depois volto a palavra para você. Só um recadinho que pediram para dar aqui. Quando eu encerrar aqui, vai todo mundo para o deck. A gente estava passando em todas as salas para a gente fazer um momento de encerramento, tá bom? Quem quer fazer pergunta? Aqui. Gente, só avisando, a gente está transmitindo ao vivo. Não é só pergunta, né? Então vai aparecer, eu acho que só a voz de vocês, a gente não vai pegar o rosto, mas só avisando. Ou você prefere do game? Pode fazer? Boa noite, professor, obrigada. Duas perguntas. Muito desse desenvolvimento também, desses conflitos, são associados hoje em dia a essa tentativa de instaurar um mundo multipolar. Os seus dados são bastante voltados para as implementações norte-americanas, mas talvez se você pudesse dizer como se encontra esse tipo de tentativa e de criação de um estado de desenvolvimento da guerra nesses outros grandes players, assim como a China, como a Rússia. E uma outra pergunta que também fico pensando bastante, você falou num momento sobre esse interesse, então, no Brasil, dos militares entrarem nessa disputa por mentes e corações. E eu fiquei pensando um pouco no sentido inverso, assim, né? No nosso caso, aplicado mais a esses conflitos políticos internos, o quanto institucionalidades políticas de direita e também de esquerda estão ou deveriam estar tentando disputar esse maior diálogo com os militares, assim, na sua opinião. Responder a dela primeiro? Eu vou fazer 3, depois a gente... beleza. Entendi. Não, tranquilo. Eu queria voltar um pouco atrás, na verdade, quando você tinha começado a palestra e você tinha citado a Sociedade do Espetáculo do Guy Debord, e depois o Foucault, e daí eu relacionei também com o Vigiar e Punir, que pelo que você está falando na palestra e pelo que você diz, tipo, do conceito do exército americano e de como está sendo implementada essas novas tecnologias, pelo que o Foucault fala, a gente sempre teve um negócio de punimento exemplar, assim, tipo, sempre foi muito exemplar, e depois ele começou a ser ostracizado, e depois a gente começou a ter um pouco mais desse retorno da vigilância feita. Antes era mais centralizado, e depois a gente começou a ter relações de poder diferentes, que era muito mais centralizado, que ele começa a tratar desde o século XVIII com o rei, uma figura centralizada, depois começou a ter uma dispersão de poder, e depois tem as micro-relações de poder, e a gente vai tendo tipo, uma vigilância coletiva. A ideia dele de panóptico começou, não como uma estrutura de fato, uma estrutura real, mas a gente tem uma rede de pessoas que se vigiam e se punem, de certa forma. A gente é, ao mesmo tempo, o vigilante, o juiz e o carrasco. E eu queria saber como que você relaciona isso com... parece que pela internet a gente segue um caminho e o mundo real, assim, digamos assim, a gente segue outro, porque parece ter uma volta a essa centralização
do que o Foucault falava, com essa parte ostensiva do drone e da punição exemplar ser mostrada ostensivamente, tanto no Twitter, fazer realmente um espetáculo disso para as pessoas verem, e, ao mesmo tempo, na internet, a gente tem cada vez mais formas de a gente ficar anônimo e a gente conseguir se safar disso, não se safar de um jeito ruim, se safar no sentido de não ter um punimento exemplar. A gente não consegue pegar uma pessoa e criar tipo, um mártir dela, a gente não consegue pegar ela e punir exemplarmente para todas as outras pessoas verem, apesar de ter as contas do Twitter e tudo mais, mas, mas as pessoas estão cada vez mais individualizadas, de fato. Então, parece que a gente segue por um caminho pela internet que continua o planejamento da teoria do Foucault, e aí, na parte militar, parece ter uma retomada dessa centralização de poder. Então, eu queria saber como é que funciona essa dualidade e como que elas se conversam. Obrigado. Mais alguma questão? Oi, passado aqui na Crypto Rave, a gente exibiu um documentário chamado Pássaro Americano, né, American Bird, que é muito dos muito dos depoimentos de alguns pilotos de drone americanos que se arrependem, estão sofrendo, né, problemas psicológicos, e aí tem toda uma narrativa, né, deles contando desses abusos, do como eles estão deprimidos, e tem uma narrativa também, na verdade, uma contranarrativa de tudo isso, mas que é bastante emocional e, de certa forma, apelativa, né? Tem um pouco essa coisa do nacionalismo americano por trás do discurso, né? E, em alguns momentos, até no próprio discurso do Snowden, a gente identifica um pouco desse nacionalismo, né? Do tipo, eu estava fazendo isso pela América, né? For American. Então, se você poderia comentar se você vê algum risco nessa contranarrativa também, se apropriar de uma linguagem midiática, apelativa, emocional. Você quer responder essa, Sérgio? Sim. Bom, eu agradeço as perguntas. Elas são bastante complicadas. Eu vou tentar situar mais ou menos, né? Sobre a questão dos outros países, tem um problema. Tem dois problemas. O primeiro é o da língua. Os documentos, se eu tivesse acesso aos documentos chineses, eu teria muita dificuldade de lê-los, e sendo bem claro com você. E da Rússia também. O que eu leio da China e da Rússia é análises de ocidentais sobre eles. Então, principalmente os ingleses, o Centro de Estudos Estratégicos, acompanha bem a evolução, tenta acompanhar a evolução militar, tanto dos russos quanto dos chineses. Agora, a lógica, me parece, é que a lógica da automação não é só americana, é uma lógica de todas as potências. É que os Estados Unidos eles têm os documentos militares disponíveis para você analisar. Claro que eles não têm os documentos ultra-secretos, isso não, mas isso é secundário, ultra-secreto. É secundário, porque o importante é o seguinte: eles precisam criar uma doutrina militar. E a doutrina militar não pode ser ultra-secreta numa arma que tem mais de 300 mil homens. Não tem como ser ultra-secreto. Então, na verdade, nenhum país consegue fazer isso. Ele pode não ter uma prática de publicar documentos, tal. O próprio Brasil publica suas estratégias militares. O próprio Brasil publica e você vê que bastante... O Brasil, ele tem um último documento. Eu mostrei na Crypto Rave do ano passado, né, sobre a espionagem, eu mostrei alguns trechos dos documentos militares brasileiros, da missão. A missão está incompatível com isso que eu mostrei do Twitter dos generais hoje. Então, eu queria dizer o seguinte: no meu modo de ver, a tendência é que a projeção de uso de armas letais, primeiro as chamadas unmanned e as não tripuladas, e depois as não tripuladas inteligentes, isso é uma realidade. Isso não é ficção científica. Isso é algo que vai desenhar os futuros confrontos militares. Sobre a questão da disputa das Forças Armadas pela sociedade, é bastante complicado, porque, para nós, a gente deveria, numa democracia, ter Forças Armadas que agissem na defesa
nacional, ou seja, de um ataque de outra força armada. Mas a força armada, aliás, como eu mostrei na CryptoRave passada, infelizmente, as Forças Armadas Brasileiras, apesar dos documentos não dizerem isso, elas voltaram a atuar contra o inimigo interno. E o inimigo interno, talvez, sejamos nós. Então, talvez não. Certamente, porque o inimigo interno é quem luta pela liberdade, quem luta por movimentos sociais, o MST, o MTST e tudo mais, é tudo inimigo porque coloca em risco a ordem e tal. Isso é uma doutrina absurda, é uma doutrina do inimigo interno, que foi cultivada durante o regime militar. Né? Então, dá para disputar? Eu acho que, não sei, eu não tenho informações aí efetivamente. O que eu vejo é que o nacionalismo desses generais, que eu costumo olhar quem eles seguem, como eles produzem os discursos, o nacionalismo deles não é o nacionalismo que a gente acha que é nacionalismo. Porque, para nós, nacionalista, uma coisa básica do nacionalismo, que não necessariamente é bom, não estou fazendo juízo de valor, mas uma coisa básica do nacionalismo é você defender o seu país e as suas fronteiras, não é isso? Defender o seu patrimônio nacional. Bom, eu achava que era básico, mas não é. Os militares... eu sei que eu vou falar uma coisa que talvez seja muito polêmica, mas eu preciso falar porque vocês podem acessar e olhar. Tem um vídeo do Bolsonaro, que não é comandante nem nada, mas ele diz expressar uma visão militar, nem sei, mas, infelizmente, ele fala que a Amazônia é um custo para o Brasil. Então, veja, que nacionalista é esse que fala que a Amazônia é um custo? Então, e eu vi vários generais que têm esse princípio. E tem uma coisa, né, você viu que ali ninguém brinca. Os americanos, se você olhar os documentos, a gente não teve tempo aqui, eles falam, cuidado com as capacidades dos outros e tal. Você olha nos documentos dele, não tem uma empresa estrangeira participando da definição estratégica. Não tem uma. Nenhuma. Aqui, se você olhar o centro de ciberguerra, é tudo tecnologia americana. Então, na verdade, e vamos ser claros, qualquer exército tem missão, eles chamam isso, missão. Certo? Qual é a missão do exército brasileiro? O Brasil não invade outros países, não vai em busca de riquezas, não faz como os americanos, que quer controlar os fluxos de energia no mundo, etc. Ele não faz isso. Mas ele tem que ter um sentido ter exército aqui. Para que serve o exército? Para defender a integridade territorial. Tá bom. A população contra o inimigo armado, potente do outro lado. Tá bom. Quem é esse inimigo? A Venezuela. O Irã. A Coreia do Norte. Fala para mim, se eu acredito. Eu tive um aluno que me falou, o Irã, professor. Eu falei, pô, cara, você não estudou geografia. Porque é o seguinte, o cara vir do Irã atacar o Brasil... Desculpa, não tem cabimento, não tem cabimento. Quem é o grande problema do Brasil, militarmente falando? Estados Unidos da América do Norte. É quem pode fazer qualquer ação aqui dentro. Não é outra potência. Quem que é? E era claro isso. Em alguns documentos, alguns militares diziam isso, mas parece que eles se esqueceram disso. Bom, não é fácil disputar isso. Tem uma doutrina lamentável nas Forças Armadas. Eu até tirei uns twitters do general que ele fala assim, olha, o dia do Exército Brasileiro não devia ser o 25, devia ser o 22. Foi quando 14 mil homens do Exército Alemão se rendeu na Itália ao Exército Brasileiro. Eu falei, devia mesmo. Porque pelo menos o pessoal teve um ato de bravura. Porque o 25 é o mito. Você lembra o Foucault falando? O mito, né? A realidade mítica que se cria, que não é mítica. Mas você sabe por que é 25, o dia do Exército, 25 de agosto? Não. Por causa do Duque de Caxias. Um cara que atirava em índio e em negro desarmado. Então, para você ter um patrono do seu exército assim, é melhor não ter. Mas só para você ver como é que é a situação, né? Foucault. Eu acho que nós estamos vivendo uma sociedade onde a vigilância é sim distribuída.
E o que eu apresentei aqui não contradiz isso no meu modo de ver. Sabe por quê? Porque quem está fazendo o domínio... O que eu tentei mostrar, talvez não ficou claro, mas eu falo, é uma rede de entretenimento, de indústria e de mídia. Essa rede é que compõe o elemento da guerra. E é uma rede que tem gente de vários tamanhos. Tem corporações como Google e tem corporações militares minúsculas. Entende? É uma articulação. Então, continua, no meu modo de ver, não é uma realidade panótica. Nós não estamos voltando a ter uma centralização única. Ocorre que também é um equívoco achar que estados nacionais não existem mais. Eu sei, eu fiz uma conta, né? Eu tenho até o número preciso disso que eu posso falar com precisão. As 4 grandes empresas norte-americanas, 4 grandes empresas, espera aí que eu tenho um número, que são Google, Apple, Amazon e Facebook. As 4 grandes empresas faturaram em 2016, Apple, 215 bilhões de dólares. Amazon, 135 bilhões. Google, 90 bilhões, Facebook, 27,6 bilhões. Somando isso, dá 484 bilhões. O PIB brasileiro naquele ano foi 1,7 trilhões de dólares. Ou seja, essas 4, o faturamento, eu não estou falando do valor de ação, não. O faturamento delas representou 26% do PIB brasileiro. Só para você ter uma ideia do tamanho que esses caras... E se a gente colocar outras, então... Por que eu estou falando isso? Esses segmentos, eles estão aí, e eles participam desse elemento que eu chamo de cultura da guerra. Eles participam. Eles não estão de lado. O Snowden mostrou que eles participam. Mas não é só por isso que eles participam. Eles estão formando também ideias, né? Você vê o que está acontecendo aqui no Brasil nessas disputas. Então, eu não acho, voltando à sua questão, não sei se eu respondi, eu não acho que nós temos um certo conflito. A gente tem um encaixe. Um encaixe até meio assustador. E a cultura da guerra, ela é impressionante. É que eu não podia perder muito tempo. Mas pensa em você, na nossa infância, na das meninas. É guerra para todo lado. E nós vivemos em paz. Que vivemos em paz, preparados para achar bonito. Pô, assim, eu fiz lá um spoiler sem querer no negócio do Guerra Infinita. Olha só, Guerra Infinita. E eu falei que o tempo era tão ruim que... Eu não vou falar aqui porque não sei se alguém quer assistir e não assistiu. Mas, enfim, eu fiz lá um negócio. Mas é tudo em torno de guerra. A guerra está no entretenimento. Isso é uma formação, é uma legitimação. É uma legitimação. E a sujeição, o subjetivo nosso, eu não sei. Se eu falar para vocês, pessoal, vamos parar de game de guerra e fazer só um negócio do Tetris, corrida de carrinho e tal, todo mundo vai falar, ih, porque é chato, porque nós achamos legal, Porque fica falando, você que acha. Não sou só eu, não. Nós achamos legal. Essa que é a questão. A nossa subjetividade, ela está submetida à lógica e à cultura da guerra. Bom, para terminar aqui, a terceira questão. O nacionalismo é um perigo no meu modo de ver. O Snowden, ele é um nacionalista, o Edward Snowden. Ele é uma pessoa que, porque pelo que ele disse, ele é de extrema coragem, porque a coragem que esse menino teve para enfrentar aquele aparato, eu vou te dizer, não basta coragem, precisa ser bom também. Para você passar uma mensagem criptográfica e não ser pego, porque o pior que não usar criptografia é usar criptografia mal feita. Porque aí você vai ser identificado, porque você está usando criptografia, e o cara vai invadir a sua máquina e vai pegar, antes da tua mensagem criptografada, tudo que você não queria que alguém pegasse. Então, não é brincadeira. Então, voltando para a questão do nacionalismo,
eu acho que o nacionalismo ele está sendo retomado hoje em vários lugares. Não é uma coisa tranquila, né? Os Estados Unidos sempre foi ultranacionalista, mas ele faz o nacionalismo para impor ao mundo os valores. Eu nunca vi os Estados Unidos invadir nenhum lugar que não fosse em defesa da liberdade, em defesa de valores humanitários. Eu nunca vi. Se vocês viram, por favor, me fale qual foi. Eles atacam a Síria e matam todo mundo em defesa dos caras que estão sendo exterminados por armas de destruição em massa. Que eles venderam. Mas isso aí a gente... Mas, na verdade, que eu nem sei se tem, tá? Porque no Iraque não tinha. No Iraque não tinha. Mas eles fazem isso é uma doutrina. E isso tem um apelo. Isso é nacionalismo, né? Eu fui uma vez nos Estados Unidos, eu só fui uma vez, faz muito tempo, e eles estavam naquele aeroporto Kennedy, John Kennedy, e tinha um grupo de soldados que ia embarcar, se eu não me engano, para o Afeganistão. Estavam andando lá. Eles eram tratados como heróis pela população. Os menininhos assim. Você vê muito novos, e as pessoas cumprimentando. Eles eram, tipo assim, jogador de futebol. Naquela época, porque eles estavam embarcando para o Afeganistão. É uma cultura beligerante, nacionalista. Os outros países não são tão assim. O nacionalismo ele é uma coisa muito complicada, mas ele também, de certa maneira, ele garante algumas defesas para as populações pobres. Essa é a realidade. O nacionalismo, eu não sei te dizer se ele ainda não é importante. É que eu não acho que o nacionalismo, ele sempre trabalha o nós e o outro, né? Ele não é capaz de... Quer dizer, ele tem outros valores além do nacionalismo, que é o da diversidade, é o principal valor, no meu modo de ver. De você aceitar as culturas, a diferença é muito mais rica e mais legal do que a pobreza de uma única pureza. Não tem cabimento isso. Mas o nacionalismo degringola muitas vezes na pureza, no racismo, né? E no Brasil, o nacionalismo é complicadíssimo. Queria dizer isso. Já falei numa outra, é muito complicado. Porque no Brasil, o nacionalismo pode ser até positivo em algum momento. Quando eu te digo assim, não deveríamos vender a Embraer, é porque não deveríamos vender a Embraer. Porque a gente não tem como desenvolver tecnologia, porque agora a tecnologia vai ser ditada pela Boeing. Aí você fala, mas eu já peguei uma pessoa que me falou, é melhor, eles administram melhor. Eu falei, mas é tipo assim, eu perco a minha casa e digo, eu entreguei minha casa, mas tudo bem, você entregou a tua casa, mas o pessoal que está lá agora administra menor que você. Eu acho um nacionalismo nonsense. Nonsense isso. Agora, oi? Não sei o nome, eu não sei se eu respondi, mas o nacionalismo, ele pode, em alguns momentos, ter elementos positivos, mas ele, em geral, é utilizado de maneira, que a gente viu, de maneira bastante complicada, que é para perseguir outros e detonar pessoas, e é isso. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer em nome da organização ao professor Sérgio. Vou pedir desculpa que a gente não vai conseguir fazer uma segunda rodada, que já são 6h30, e aí a gente precisa fazer o encerramento, porque a gente precisa entregar para a Cinemateca. Todo mundo se encaminhando para o deck, que a gente vai fazer uma fala de encerramento,